quero convidar você a abrir o texto comigo lá em Êxodo, capítulo 20. Esse é o último sermão da série dos 10 mandamentos, tá bom? Então, estamos chegando aí na reta final dessa série, onde nós tivemos essa oportunidade de compartilhar com vocês todos os 10 mandamentos. Hoje é um dia atípico aqui em nossa transmissão, porque vários irmãos, por diversos motivos, estão ausentes, né? Mas vamos meditar na palavra do Senhor e deixar essa mensagem gravada aqui para falar no nosso coração agora e também para os nossos irmãos que ouvirão em algum outro momento, tá bom? Êxodo capítulo 20, eu estou no último verso dos 10 mandamentos, ou seja, no verso 17. Êxodo 20, 17. O Lucas está chegando aí também, que joia, tá bom? Êxodo 20, verso 17, diz assim o texto sagrado: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não cobiçarás nada do teu próximo. Vamos orar? Pai Santo, nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos e nós rogamos a bênção do Senhor. Rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. O meu tema hoje é o contentamento cristão, uma joia rara. O contentamento cristão é uma joia rara. É uma joia rara porque na realidade nós vivemos de uma maneira muito descontente diante da vida. É só você olhar o semblante das pessoas e você vai perceber que as pessoas não manifestam gratidão e não tem uma postura de contentamento diante da vida. É muito comum ouvirmos as pessoas reclamando, as pessoas murmurando, as pessoas falando mal de várias situações de suas vidas, mas é tão bonito quando a gente pode olhar para uma pessoa e ver que essa pessoa, ela é contente. E contente, segundo a Bíblia, tem a ver com aquilo que ela é em sua essência, a sua própria dignidade, a sua própria autoestima, a partir da luz bíblica, ou seja, a partir do conceito bíblico. Então, uma pessoa contente com ela mesma, uma pessoa que se encontrou, uma pessoa que encontrou o propósito de Deus para a sua vida. Então, quando você lê de uma maneira pausada, automaticamente a nossa mente vai olhando para esses versículos, e esse versículo, e a nossa mente tão pecaminosa vai nos levando a pensar na nossa própria vida, na nossa própria história, e vai colocando diante de nós algumas realidades. Por exemplo, o texto fala o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, e você já pensa na sua casa e diz que a casa do seu vizinho, que a casa do seu cunhado, que a casa do seu parente é uma casa mais bonita, é uma casa mais luxuosa, é uma casa mais legal, é uma casa mais chique, e você já se apequena diante da casa de alguém. E aí o texto está falando assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, e nós ficamos aprisionados nessa postura de ficar cobiçando a casa do nosso próximo, ficar olhando, ficar desejando a casa do nosso próximo. E o texto vai dizer o seguinte: não cobiçarás a mulher, a esposa do teu próximo, e você já pensa automaticamente no cônjuge alheio, na pessoa que você imagina como ideal, começa a fazer comparações do corpo dessa pessoa, do cônjuge alheio, do humor dessa pessoa, e você fica pensando assim: olha, se meu marido fosse igual àquela pessoa, se minha esposa fosse igual àquela fulana, com aquele humor, com aquele temperamento, com aquele jeito. Ou você fica imaginando e cobiçando o seu cônjuge envelhecendo sem perder a beleza. Então o que o texto também pode nos indicar aqui é: não cobiçarás a beleza da mulher do próximo. Ou seja, e você fica pensando: olha, eu gostaria que o meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo envelhecesse de uma maneira mais bela, mais plena, que ele não perdesse a beleza. Não cobiçarás o jumento do teu próximo. E é claro que naquele momento histórico o jumento era
um animal de carga e também um animal que era usado para fazer os deslocamentos. Inclusive o Senhor Jesus entra de uma maneira muito triunfal na cidade de Jerusalém, assentado sobre o jumento. Era o meio de transporte na época. E você já fica pensando no seu carro, que não é um carro do ano, que não é o último modelo, que não tem tantas tecnologias, que está defasado por conta dos anos de fabricação, e você já imagina os filhos do teu próximo, você já se coloca no lugar do teu próximo, você acha que os filhos do teu próximo são mais inteligentes do que os seus filhos, que a esposa do próximo é mais bonita do que a sua, que a casa do próximo é mais bonita do que a sua, que o país do próximo é muito mais interessante do que o nosso país, que o estado do próximo é muito mais relevante, que a nação vizinha é muito mais bonita. Enfim, nós vamos criando em nossa cabeça essa comparação. Agora, não é errado notar o que as outras pessoas possuem, não é errado notar aquilo que elas têm, e não é errado também a gente cobiçar no sentido de ter o desejo de alcançar isso. E aí nós precisamos então fazer uma distinção entre ambição e cobiça. Ambição é a nossa projeção em sentido de desejo. Cobiça leva o nosso coração a passar por fronteiras e romper limites e caminhar na direção de pecado. É claro que a ambição exagerada também leva à cobiça, e a cobiça tem o sentido de você querer estar no lugar do outro e querer ter aquilo que o outro tem. Já a ambição é aquela projeção onde você fala o seguinte: é lá que eu quero chegar, eu tenho esse desejo, mas eu não farei coisas escusas para chegar nesse ponto. Já a pessoa que cobiça é aquela pessoa que perde todas as restrições, perde os limites e faz de tudo para alcançar aquilo que a ambição tanto colocou diante dos seus olhos. Então não é errado a gente ter uma postura de olhar, de reparar, de visualizar aquilo que as pessoas têm. Agora, nós não podemos ficar observando a vida alheia sem dar graças a Deus por nossa própria vida e por tudo aquilo que nós já recebemos de Deus. Então, o que é cobiça, se não você não valorizar aquilo que você tem, não reconhecer como dádiva aquilo que você tem e pensar que o outro é mais abençoado do que você? Então veja que esse mandamento, esse 10º mandamento, vai falar para nós que nós não podemos deixar de dar graças a Deus por tudo aquilo que temos e focar naquilo que nós não temos ou naquilo que gostaríamos de ter. E é muito comum isso em nós, seres humanos, porque nós, principalmente nessa cultura muito voltada ao consumo, nós relacionamos a nossa identidade com aquilo que nós temos. Então, se você não tem aquilo que você tanto deseja, almeja, você se sente inferior. Logo você passa a cobiçar e aí você se lança diante da vida como se a vida fosse o acúmulo de bens, o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de recursos financeiros. E aí você quer mais e mais e fica nesse frenesi, nessa ideia de cobiça, de querer mais, e como diz a Bíblia Sagrada, a alma do ser humano nunca se farta, ela sempre deseja mais, porque na realidade ela deveria desejar e almejar o sagrado, o Deus eterno que é infinito. Mas nós, por conta do pecado, cobiçamos as coisas desse mundo. Então veja que a ideia do contentamento cristão traz à tona o princípio do famoso Salmo de Davi, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim nós deveríamos entender que se o nosso Deus é de fato o nosso bom pastor, e eu espero que seja, nós temos tudo aquilo que precisamos, pois Ele cuida, Ele vela, Ele zela, Ele provê. O Senhor Jesus nos ensina que o nosso Pai conhece todas as nossas necessidades. Logo, o que nós precisamos entender? Se nós não temos determinada coisa, é porque nós não precisamos. E por isso nosso Pai não nos deu.
E aí nós precisamos entender que não precisamos ficar cobiçando muitas coisas. A missionária Elizabeth Elliot fala o seguinte: Deus prometeu suprir todas as demandas, todas as nossas necessidades. O que não temos agora, nós não precisamos agora. Então veja que a ideia do mandamento aqui é o seguinte: o contentamento, ou seja, aquilo que eu não tenho agora é porque eu não preciso agora, porque se eu precisasse agora, o meu Deus, o meu pastor, o meu Deus eterno, o meu Pai, certamente me daria. Então veja, o que o texto está mostrando para nós é que nós não podemos caminhar nessa direção da cobiça. Então o que é cobiçar? Cobiçar não é o mesmo que desejar, e o 10º mandamento não nos proíbe desejar, não proíbe termos vontade, pensamentos em ter algo maior, melhor, não é nada disso. Cobiça aqui tem o sentido de levar a ingratidão ou levar a insatisfação diante daquilo que o Senhor tem dado para nós. Então veja que o 10º mandamento claramente não pretende nos tornar criaturas insensíveis, sem esperança, sem sonhos, sem ambições, mas pretende levar o nosso entendimento ao contentamento, que nos ensina a vermos a Deus como nosso provedor e visualizar tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. O próprio Senhor Jesus, por exemplo, teve fome, teve sede, mas Ele não desobedeceu o 10º mandamento, ou seja, Ele não ficou cobiçando nada. É muito interessante que Jesus, ao ser indagado com algumas perguntas, alguém chegava para Jesus, por exemplo, e falava o seguinte: mestre, eu vou te seguir. Ele falou assim: olha, as raposas não têm as raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Então veja que Jesus era muito desprendido nesse sentido, e Ele vivia esse princípio do contentamento. Jesus andava com pessoas que tinham dinheiro. Ele foi na casa de Zaqueu, por exemplo, ele teve contato com Nicodemos, ele teve contato com pessoas que eram influentes, ele teve contato com os fariseus, mas ele não cobiçava, ou seja, ele não tinha o desejo de estar na posição daquela pessoa, de ter aquilo que a outra pessoa tinha, porque Jesus se sentia completo. E esse é o princípio desse mandamento, quando nós entendemos que a Bíblia com frequência vai aprovar o nosso desejo. Ele é sincero, mas também a Bíblia vai mostrar para nós que esse desejo ele tem o seu devido lugar. Nós podemos ter desejos, nós podemos ter sonhos, ser uma pessoa ambiciosa no sentido de querer galgar novos espaços, de querer conquistar novas posições, é claro que sim. Haja vista que o salmista, o sábio Salomão, em sua sabedoria, vai nos estimular a sonhar, a planejar e a trabalhar duro para que tenhamos uma condição de vida melhor. Ele diz assim para nós: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os planos são nossos, nós podemos planejar, mas nós precisamos entender que Deus tem planos maiores e superiores aos nossos. Então, há algum problema em nós termos planos, inclusive planos ambiciosos, planos audaciosos? Não há problema. Agora, qual que é a dificuldade? Que nós não podemos cobiçar essas posições ou esses planos sem consultar a Deus e sem colocar na presença de Deus esses planos. Então eu não posso viver de uma maneira ambiciosa, cobiçando estar em lugares, cobiçando ter determinados patrimônios, sem consultar se isso de fato é o plano de Deus para a minha vida. Então o coração do homem pode fazer planos, muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então veja que nós podemos sim planejar, sonhar, mas temos que ouvir as orientações de Deus em relação à nossa vida. Podemos planejar? Claro que sim, mas precisamos reconhecer aquilo que já está planejado por Deus para as nossas vidas, que nós sempre falamos que são os propósitos eternos de Deus para as nossas vidas. Precisamos planejar, sim, mas precisamos também reconhecer que Deus está fornecendo tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E a Bíblia aqui ensina que o nosso problema não é
com os desejos e nem desejar as coisas, mas é com o desejo das coisas erradas, das coisas boas, com motivações erradas. Esse é o nosso grande problema. Às vezes o que nós desejamos, aquilo que nós temos ambição, necessariamente não é errado, mas a forma e a prática, ou seja, a vivência daquilo, ou as motivações para chegarmos naquele lugar, ou para termos determinadas coisas, é que vai revelar para nós as nossas motivações erradas. O problema é que queremos os prazeres mundanos e passageiros, fugazes, fúteis dessa vida. Gosto muito de uma expressão do C.S. Lewis, quando ele diz que o problema não é que desejamos demais, mas sim que desejamos muito pouco. E ele explica: desejamos tão pouco como uma criança ignorante que prefere ficar fazendo bolinhos de lama, e quem nunca fez isso? Bolinhos de lama em uma viela sórdida, porque não consegue imaginar o que seria a dádiva de um feriado na praia, e nós ficamos muito facilmente satisfeitos. Então, C.S. Lewis faz essa analogia a partir desse texto, dizendo o seguinte: às vezes nós ficamos como aquelas crianças que ficam brincando com a lama na viela da vida, brincando, e nos contentamos com aquilo, e nem imaginamos o que seria um feriado na praia. Então o que C.S. Lewis está dizendo é o seguinte: às vezes nós cobiçamos algo tão pequeno e Deus tem coisas maravilhosas, maiores para nós. A nossa cobiça, ela é focada nos nossos prazeres, enquanto Deus tem um universo gigantesco de possibilidades para que nós desfrutássemos desse bem-estar e dessa vida com Ele, uma vida plena, uma vida satisfeita, ou melhor dizendo, uma vida com contentamento. O problema é que nós cobiçamos coisas pequenas, efêmeras, e esquecemos que o contentamento vem na vida do cristão por conta da sua maturidade e por conta do seu reconhecimento de que tudo que ele tem vem das mãos de Deus sobre a sua vida. É muito interessante quando o C.S. Lewis diz o seguinte: é vergonhoso que nós, às vezes, tenhamos desejos tão pequenos e ficamos tão ludibriados com as bugigangas desse mundo, disse C.S. Lewis. E aí eu quero partilhar com vocês esse próximo tópico, que ele fala para nós a respeito do roubo no coração. Se o desejo em si não caracteriza a cobiça, o que de fato a caracteriza? O que é cobiça então? O que torna a cobiça um grande pecado? Eu explico em 2 pontos. Cobiçamos quando nós queremos ter para nós o que pertence a outra pessoa. Um dos grandes problemas da cobiça é que ela nos leva a 2 realidades. Veja que ela nos leva à ingratidão e à inveja. A cobiça nos leva à ingratidão, pois nós não nos alegramos com aquilo que temos, com aquilo que somos, pela família que temos, pela igreja na qual nos congregamos, pelos filhos que temos, pela despensa cheia que o Senhor tem dado para nós. Mas a cobiça nos leva à inveja de querer ter aquilo que o outro tem, a projeção de estar na posição do outro. Não raras vezes as pessoas dizem isso: olha, eu gostaria de estar na posição do outro, eu gostaria de viver a vida do outro, eu gostaria de ter a vida do outro. Isso é comum, principalmente nesse momento histórico em que nós vivemos, onde as redes sociais vão divulgando aquilo que os artistas, os atletas, as pessoas que aí têm dinheiro, eles vivem uma vida extremamente luxuosa, glamurosa, e as pessoas ficam fazendo essas projeções: olha, eu cobiço essa vida, eu gostaria de estar no lugar do outro, eu gostaria de ter aquilo que o outro tem, como se de fato isso fosse o centro da vida. Frases de cobiça, por exemplo: eu gostaria de ter a casa do meu vizinho, eu gostaria de ter o emprego do meu amigo, eu gostaria de ter a esposa ou o esposo do meu próximo, gostaria de ter a saúde de determinada pessoa. E esse 10º mandamento, ele deve ser entendido em parceria
contraria com o 8º mandamento que diz: não roubarás, não furtarás, porque a cobiça é um roubo cometido dentro do nosso coração. Temos um exemplo bíblico, por exemplo, quando Acã, quando ele rouba os objetos sagrados lá, ele primeiramente cobiça, ele tem isso no seu coração, e depois ele vai lá e toma. Então veja que a cobiça tem esse sentido de roubar. Da mesma maneira, Tiago vai dizer para nós: vocês desejam e não conseguem, por isso vocês matam. Vocês chegam a matar porque vocês não conseguem aquilo que vocês tanto estão cobiçando. Veja que a cobiça leva as pessoas a matar, a destruir outras pessoas. Como a gente costuma dizer, infelizmente a pessoa que tem muita cobiça, ela vai pisando na cabeça de outras pessoas, pensando que a cabeça das pessoas são degraus para ela poder galgar espaços superiores. A cobiça, na realidade, é uma violação do 2º e grande mandamento, e Jesus vai resumir as 2 tábuas da lei em 2 mandamentos: amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que o invejoso, ele não ama o próximo, pois ele deseja o melhor para ele em detrimento do outro. Então, o que esse mandamento está dizendo para nós? Que quando nós cobiçamos, nós estamos descartando o outro, estamos colocando o nosso eu no centro. Então, o que interessa para a pessoa que cobiça? Ela, somente ela. O que interessa para a pessoa que tem o padrão da cobiça? Somente seus desejos, somente as suas vontades. Então, o foco, o centro, tudo converge em torno dela. Isso é um grave problema, isso é um grave pecado. Então, o que o texto está mostrando para nós é que a cobiça nos leva à inveja. E aí, às vezes, parece que nós estamos nos comportando como crianças egoístas quando elas pegam seus brinquedos. Não sei se você já viu crianças brincando. É muito interessante isso. As crianças, quando estão brincando, e aí chega uma outra criança, ela pega o brinquedo dela, ela puxa para ela, ela começa a brigar, ela quer a atenção de todas as pessoas. E da mesma forma, nós adultos, nós não conseguimos nos alegrar com aquilo que chega e alcança a vida de outras pessoas. Nós não conseguimos nos alegrar com o emprego do nosso próximo, com a casa do nosso próximo, com a saúde do nosso próximo, com o filho do nosso amigo que passou na universidade, nos alegrar com a cura de uma pessoa próxima, nos alegrar com os dons e talentos das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós adultos temos comportamentos infantis e queremos os brinquedos somente para nós, queremos, parece que todas as bênçãos para nós, para nossa família, para a nossa igreja. Não é assim que às vezes nós somos? Às vezes queremos tudo para nós. Isso é cobiça. Você não pode cobiçar, você não pode ter tudo. Deus está abençoando a todos, essa é a ideia. A cobiça não é somente dizer, eu gostaria de ter isso, mas a cobiça vai mais longe quando pensa assim, por que isso não veio para mim? Porque eu não consegui isso? Eu é que queria essa casa, eu é que queria esse carro, eu é que queria essa esposa, eu é que queria esses filhos, eu que queria essa igreja, eu que queria isso, eu que queria. Então veja que o eu está no centro. A cobiça nos leva a ter raiva da felicidade alheia. Inclusive, a orientação apostólica de Paulo é para chorarmos com aqueles que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Eu sempre digo isso, chorar com quem chora não é tão difícil, porque às vezes você não está chorando, mas a pessoa está chorando, e você vai na direção dela para chorar com ela, mas a dor, no fundo, é dela, e você está compartilhando o momento de fragilidade dela. Agora, se alegrar com aquele que se alegra, isso também é extremamente difícil, porque você precisa abandonar as suas lutas, as suas dificuldades e falar o seguinte, não, eu vou me alegrar com essa pessoa, ela está feliz. Não sei se vocês estão ouvindo, mas estão soltando até rojões aqui, é isso, Natália? Estão comemorando aí, eu estou me avisando que eu preciso terminar o meu sermão, né? Em segundo lugar, nós precisamos entender que nós cobiçamos quando o nosso desejo nos leva ao contentamento, ou seja, à ingratidão. Quando nós não nos sentimos completos ou contentes, nós
caminhamos para o princípio da ingratidão. Ao cobiçar, nós deixamos de agradecer, deixamos de confiar, de acreditar que Deus está cuidando, de que Deus está provendo, de que Deus está abençoando, de que Deus está guardando, e aí caminhamos no passo da desconfiança de Deus e da ingratidão. O nosso descontentamento, na realidade, é uma expressão do quanto achamos que Deus nos deve ou que Deus está em falta conosco. Há uma razão para que esse mandamento ficasse aqui no final da lista, em último, porque na realidade ele vem por último para nos lembrar que é impossível amar a Deus, que é impossível amar o próximo, se a cobiça está enraizada no nosso coração. Então veja que Jesus vai dizer para nós, lá em Mateus capítulo 15, que a cobiça reside no coração humano, e ela contamina as decisões da nossa vida. Então, se você é uma pessoa que cobiça, eu espero que não, mas se você conhece pessoas que cobiçam muito, você vai perceber que as decisões dessa pessoa são pautadas por ações pecaminosas, autocentradas. São decisões completamente contaminadas pelo pecado, porque a cobiça é um grande pecado. Os 10 mandamentos começam com as orientações mais sublimes, como não terás outros deuses perante mim, e termina com pare de olhar a casa do próximo, pare de olhar para o cônjuge do próximo, ou mais literal, pare de olhar para o jumento do próximo. Então nós precisamos entender que ambos estão interligados. Não terás outros deuses, então não cobice. Ou seja, quando você está cobiçando, você está colocando o foco da sua vida naquilo que você cobiça. Logo, aquilo se torna o seu Deus. Vale lembrar que Paulo, o apóstolo, lá em Colossenses, vai dizer que a cobiça é idolatria. Ele coloca a cobiça na lista da velha natureza. E aqui eu quero compartilhar com vocês, caminhando para o final, porque meu tempo está encerrando e já estão até soltando rojões para que eu pare de falar, mas eu não sei se vocês estão tão bravos comigo. Será que o pessoal está bravo, Natan? Será que eu falei muito? Acho que não, né? Alguém pode dar um sinal aqui para nós? Vou tomar água. Brincadeiras à parte, eu quero mostrar aqui alguns sinais da cobiça e já estou concluindo. Em 3 ou 4 minutos eu concluo, tá bom? Aqui nós temos uma proibição de vivermos baseado nos nossos desejos desordenados, no nosso impulso ou com base no nosso próprio coração. O 10º mandamento, ele torna explícito aquilo que está implícito nos outros 9 mandamentos, ou seja, a obediência é uma questão do coração. A obediência é uma questão do coração. Então, em primeiro lugar, você pode estar cobiçando caso tenha machucado os outros para tentar satisfazer os seus próprios interesses. Uma pessoa que cobiça, ela passa por cima de todo mundo, ela fere pessoas. Por exemplo, uma pessoa que cobiça o poder, o que ela faz? Ela sai pisando em cima das pessoas porque ela não está nem aí para ninguém, ela sai pisoteando, ela sai degladiando, ela sai brigando, ela tem um espírito beligerante. Ela quer ganhar, ela não quer perder. Então a pessoa que cobiça, ela vai pisando, ela vai adiante, ela vai arrasando. Ela quer mostrar que ela tem poder, ela quer mostrar a sua vaidade, ela quer mostrar a sua beleza. Então, como ela cobiça, ela vai adiante e ela vai machucando muita gente. Então, esse é um sinal. Se você está machucando muitas pessoas ao seu redor, buscando os seus próprios interesses, tome cuidado, veja se a cobiça não está dominando o seu coração. Lembra de Paulo, quando ele diz para nós que nós não podemos cobiçar e que nós devemos viver não a partir dos nossos interesses, mas a partir dos interesses do outro, ou seja, do próximo. Então o que é mais importante para nós? O desejo do próximo, o desejo da nossa comunidade, o desejo da nossa família, e não o nosso próprio desejo. Então cuidado. Em segundo lugar, você pode estar cobiçando caso esteja preocupado em ganhar e acumular mais. Isso é muito comum na nossa sociedade, a busca pelo acúmulo, a busca
pelos recursos, a busca por mais propriedade, para a gente demonstrar o nosso poder, para a gente demonstrar a nossa força, para a gente mostrar que o nosso nome, que a nossa família, que a nossa denominação, que a nossa igreja, que a nossa associação, enfim, a gente quer colocar o nosso nome em evidência, a gente quer ganhar mais, a gente quer acumular mais. E a gente é mesmo acumuladores, nós acumulamos muita coisa. Uma das coisas mais maravilhosas na minha jornada é, como pastor, poder morar em algumas cidades e ao longo da minha jornada poder me mudar de casa. Eu acho que essa experiência deveria fazer parte de todas as famílias. Nós precisaríamos, na minha opinião, mudar mais, porque quando nós mudamos, a gente não pode ficar carregando muita coisa. Falei para a Natália, por exemplo, na última mudança, não é, Natália? Nós desfizemos de alguns vasos, por mais que nós gostássemos dos vasos, e eu particularmente gosto muito das plantas, ajudasse ela, mas não tem como acumular. Um exemplo bem bobo, por exemplo, na minha jornada eu tive que me desapegar de algumas roupas, de algumas coisas que eu gostava, porque nós vamos acumulando. Eu estou dando apenas um exemplo, mas quando nós cobiçamos, a gente não quer perder nada. Por exemplo, eu ganho muitas roupas e sempre tenho a oportunidade de abrir meu guarda-roupa e tirar algumas roupas para doação, mas isso não é tão fácil, porque lá no fundo, e a Natália e eu estávamos conversando com o irmão Carlos outro dia aqui na igreja, a gente gosta mesmo de guardar. É tão difícil para a gente desapegar, soltar, doar, porque no fundo há esse sentimento nosso da cobiça de guardar, de reter. Não nos contentamos em ter uma ou duas casas, queremos uma, duas, três, quatro, 5 casas. Como essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo de uma outra pessoa que tem 32 casas de aluguel e ela é extremamente avarenta, porque é uma pessoa que vive da cobiça. Terceiro lugar, você pode estar cobiçando caso você não esteja disposto a abrir mão daquilo que você já tem, se você não tem o princípio da generosidade. E veja, irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos conquistar, almejar, querer sucesso, nada disso. Estou dizendo que às vezes nós queremos acumular só por acumular, e às vezes nós não abrimos mão, ou seja, não temos nenhuma ação de generosidade para com o próximo. Inclusive eu me lembro daquela experiência quando Jesus está diante daquele jovem rico, e aquele jovem rico não consegue abrir mão de nada, ele não consegue renunciar a nada, e ele morre triste. A história vai dizer isso. Inclusive os evangelistas dizem que ele sai triste da presença de Jesus, porque ele amava e cobiçava tão somente o dinheiro, vivia em prol do dinheiro e pensava que o dinheiro ia trazer felicidade para ele. Não trouxe, não preencheu o vazio existencial, ele acabou na miséria, ele foi embora triste, porque ele cobiçou tanto e não pôde desfrutar da vida. Em quarto e último lugar, você pode estar cobiçando caso esteja resmungando com frequência. Pessoas que ficam resmungando, reclamando, murmurando com frequência da casa, do cônjuge, dos filhos, dos familiares, da igreja, dos seus bens, da qualidade de vida que leva, com frequência essas pessoas no fundo estão o quê? Cobiçando. Então veja que o apóstolo Paulo vai dar um antídoto para nós combatermos a cobiça. Ele vai dizer para nós: a piedade com contentamento é um grande ganho. Ou seja, uma vida piedosa com contentamento é que combate a cobiça. Então veja, nós precisamos ter piedade, ou seja, vida com Deus, vida devocional, e do outro lado nós precisamos ter o que? Contentamento. A fé cristã nos ensina Jesus agradecendo a Deus em todo momento. E aí eu quero encerrar com 2 versos maravilhosos, quando Paulo diz assim aos irmãos de Filipos: eu recebi os donativos, eu recebi as ofertas, e ele diz assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente. Em qual situação, Paulo? Qualquer situação. Ele vai falar, tanto na abundância como na escassez, na pobreza ou na riqueza, na fartura ou na necessidade. Eu aprendi que a vida, ela traz alegria, e que eu, como cristão, preciso estar contente diante da pobreza ou da riqueza.
Porque tanto na pobreza como na riqueza, é o Senhor que está me colocando nessa posição, é Ele que está me sustentando. E aí ele fecha e fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele me colocar numa situação de poucos recursos, Ele vai me fortalecer. Se Ele me colocar numa situação de abundância de recursos, Ele vai me fortalecer. Então eu aprendi a viver em qualquer circunstância da vida, e a maturidade cristã nos leva a entender que Deus está em todos os processos, em todos os momentos da nossa história. Às vezes nós acostumamos com um padrão, e quando precisamos por algum motivo recuar naquele padrão, a gente não consegue mais se encaixar. Por quê? Porque nós não aprendemos a viver contentes com todas as coisas que recebemos. Agora, o princípio de Jesus é o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se você consegue ser e demonstrar uma vida de contentamento com pouco, quando o Senhor te conceder mais, você certamente será o quê? Contente. Agora, se você não é contente nem com aquilo que você tem, como Deus vai te abençoar mais se você vai manifestar a ingratidão? E aí o último texto, o texto de Hebreus, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, porque cobiça é avareza. Gente mesquinha, gente que não ama ninguém, que só pensa em si. E o autor bíblico diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma eu te deixarei, nunca jamais eu te abandonarei. Deus não vai nos abandonar. Então, em qualquer circunstância da vida, nós podemos estar contentes. Contentai-vos com aquilo que tendes. E é uma pergunta inquietante, quer ver? Você é contente com aquilo que você tem? Você é contente com o seu corpo? Você é contente com seus filhos? Você é contente com a casa que você mora? Você é contente com o pastor que você tem? Você é contente com a igreja que você tem? Você é contente com a saúde que você tem? Porque se você não é contente com aquilo que você tem hoje, você não será contente se a vida der uma reviravolta e você receber 15 vezes a mais do que você tem hoje. Contentai-vos com o que tendes. E aí vem Paulo e diz assim para nós: tendo o que comer e o que vestir, sejamos vós contentes. Ou seja, tendo o mínimo para viver, a gente está contente. Qual que é o padrão do cristão? Não ficar cobiçando a casa, a mulher, o carro, o jumento, o servo, a empregada do próximo. É viver contente em si mesmo, porque Deus tem sido fiel na sua vida. Esse é o padrão do cristão. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. E eu encerro esse ciclo de estudos pensando e meditando com você nessa expressão bíblica, tá bom?